ambiente de trabalho, eu resolvi tirar uns minutos para fazer uma breve reflexão da Palavra de Deus, tendo como base o capítulo 9, versículo 2 do profeta Isaías. Se você tiver uma Bíblia, você pode acompanhar, que diz: o povo que andava em trevas viu uma luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Trata-se de uma palavra profética, uma palavra que se cumpriu na vida de um povo que estava em trevas, que estava vivendo nas sombras da morte. Para entendermos rapidamente, quero fazer um resumo. O povo andava em trevas. Que trevas são essas? E sobre eles resplandeceu a luz. Que luz é essa? A Bíblia diz que no princípio a terra ela era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A luz ainda não existia, o homem não existia, e toda a criação da qual nós temos conhecimento também não existia. Mas se você observar na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, a palavra diz que Deus ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, antes da criação, antes que houvesse dia, antes que houvesse noite, Ele já havia nos escolhido. Olha que interessante. Mas a terra era sem forma, vazia, havia trevas, a luz ainda não tinha sido criada. Então Deus começou agora a sua criação. Uma terra sem forma e vazia, de repente Deus separou as águas da porção seca, deu forma à terra, e Deus criou a luz, quando Ele disse: haja luz. No Salmo de número 139, diz a palavra que a luz e as trevas para Deus é a mesma coisa. O dia e a noite para Ele é a mesma coisa. Porque Deus não precisa de luz, Ele é a própria luz. E se Deus não precisa de luz, para quem então Ele criou a luz? Ou para quem Ele criou a luz? Perceba que Ele havia nos escolhido, nos elegido nele antes da fundação do mundo. Agora Deus não iria criar o homem e colocar ele em uma terra sem forma e vazia, obviamente. Deus não iria colocar o homem na escuridão. Então, isso nos leva a pensar, a refletir, que a luz ela foi criada para que o homem tivesse visão. Porque Deus haveria de criar a natureza, haveria de criar muitas maravilhas, e o homem precisava ver a criação de Deus. E o homem precisa de luz para ver a criação de Deus. Então a luz foi criada para o homem. Então o homem ele tinha a luz natural, e o homem também tinha a luz espiritual, que é a verdadeira luz, a luz de Deus. Deus criou o homem, deu forma à terra, criou a luz,
deu domínio para o homem sobre toda a criação, para que o homem não vivesse na solidão, deu a ele uma disjuntora, uma mulher. Agora o homem tinha a luz natural, o homem tinha a luz espiritual, que era o próprio Deus que falava com ele no jardim. O homem tinha a sua mulher, tinha domínio sobre todas as coisas, não precisava de mais nada, tudo estava bom, tudo que Deus faz é bom. Mas é aí que entra o diabo, astuto. Quando assumiu uma forma corpórea em uma serpente e enganou a mulher. Quando ele disse para a mulher: olha, você pode comer sim do fruto que Deus proibiu, pode comer sim, porque se você comer você vai ser igual a Deus. É aí que está o erro, é aí que começou o erro. Satanás foi lançado lá do céu porque ele quis ser igual a Deus. Ele disse: eu estabelecerei o meu trono acima do trono dele e serei semelhante a ele. Quando o homem, a mulher, ele quer ser igual a Deus, aí as coisas ficam apertadas para o lado dele. Porque Deus, ele não reparte a sua glória com ninguém. Mas o homem que tinha tudo agora desobedeceu a Deus, pecou e perdeu a luz de Deus, perdeu a comunhão com Deus. A partir de então ele começou a andar em trevas. Ele tinha a luz natural, mas a luz verdadeira, que é Cristo, que é Deus, ele havia perdido. Agora, se você observar no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, Deus faz uma promessa: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Obviamente que essa profecia está se referindo a Cristo. O homem havia pecado, havia caído, mas Deus já havia armado um esquema, um plano para que o homem fosse restaurado. Agora se cumpre esta palavra na vida do povo. O povo que andava em trevas viu uma luz, e sobre os que estavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. E essa luz é Cristo. Essa luz é a reconciliação do homem com Deus. Então todo homem que aceita Cristo, ele sai das trevas e começa a andar na luz. E todo homem que não aceita Cristo, obviamente ele está em trevas, caminha em trevas, e as trevas o aguardam por toda a eternidade. Então você que está aí ouvindo esta palavra, talvez a sua vida tenha sido uma vida de trevas, mas saiba que existe uma palavra profética, que ela pode se cumprir na sua vida hoje, agora, nesse momento. O povo que está em trevas, sobre ele resplandece a luz. E sobre os que estão na região da sombra da morte, essa luz resplandece. Não importa a situação que a pessoa se encontra, no leito de enfermidade, na vida de drogas, de bebida, não importa. A luz, ela quer resplandecer na sua vida. Só que você tem que correr para a luz. Você tem que aceitar esta luz. Amém? Fica com essa palavra, em nome do Senhor Jesus.